10 de dezembro de 2023. Um dia comum se transformou em um cataclismo quando colidi de frente com o destino. Clinicamente morto por 8 minutos, testemunhei visões apocalípticas de 2025 que poderiam alterar nosso mundo para sempre. Fique ligado para descobrir as verdades chocantes e os avisos que você precisa ouvir antes que seja tarde demais. Tudo aconteceu em 10 de dezembro de 2023, enquanto eu dirigia para casa após um dia frustrante de trabalho. Minha mente agitada, com prazos e planos de design. Meus pensamentos eram consumidos pelas pressões do meu emprego e mal percebia o mundo ao meu redor. De repente, do nada, um carro colidiu com o meu e naquele instante senti meu corpo ficar sem peso. Lembro de pensar, não pode ser assim que termina para mim. Mal sabia eu que meu coração pararia e uma jornada mais profunda do que a própria vida me aguardava. Recordo-me de cada detalhe: o barulho das buzinas, o vidro se quebrando e o grito angustiado que escapou da minha garganta. Era 10 de dezembro de 2023, por volta das 4h45 da tarde. O mundo ao meu redor entrou em caos em um instante. Lembro de ver o outro carro, o choque registrado no rosto do motorista enquanto nossos veículos colidiam. Senti como se o tempo tivesse desacelerado. E naquele breve momento, pensei em minha família, meus amigos. Momentos que eu poderia perder para sempre. Os médicos relataram depois que eu estive clinicamente morto por 8 minutos. Um fato que chocou minha família. Além das palavras, só posso imaginar o pânico que deve ter percorrido por eles enquanto se reuniam na sala de espera, desesperadamente, esperando por alguma luz de esperança. 8 minutos podem não parecer muito em uma visão ampla da vida, mas naqueles momentos pareceram uma eternidade. O peso dessa realização pressionava fortemente contra meu peito. Naqueles momentos aterradores, o medo me dominou, enquanto a escuridão envolvia minha visão. Eu não tinha ideia de que essa escuridão não era apenas um fim, mas talvez um começo. Enquanto eu estava ali, suspenso entre a vida e a morte, parecia que eu podia ouvir o pulsar tímido do meu próprio coração desaparecendo em silêncio. A ideia de nunca mais ver as pessoas que amava me atormentava. Uma lamentação desesperada ecoando em minha mente. Eu queria lutar contra isso, gritar, fazer qualquer coisa para escapar daquele vazio envolvente. Mas, ao abraçar a escuridão, uma fria realização me atingiu. Isso não era apenas um fim, mas o início de algo maior, algo que eu ainda não conseguia compreender. O medo começou a se dissipar, substituído por uma curiosidade inquietante. Eu senti uma estranha sensação de rendição, como se algo estivesse me puxando para mais perto do que estava por vir. E então, justo quando pensei que poderia recuar para as sombras para sempre, o véu entre este mundo e o próximo começou a se levantar, me guiando para um reino que eu nunca soubera que existia. Num instante, eu não estava mais no meu carro. Estava flutuando acima dele, um observador silencioso, olhando para o caos abaixo de mim. Lembro das luzes piscantes da ambulância e dos movimentos frenéticos dos paramédicos, enquanto corriam para salvar o que parecia ser um frágil fio de vida. Era surreal. Essa experiência fora do corpo era diferente de tudo que eu poderia ter imaginado. Uma sensação avassaladora de calma me envolveu, lavando a dor e o medo que dominavam meus pensamentos apenas momentos antes. Senti-me estado da carga de adrenalina e pânico que normalmente acompanhava um evento traumático. Em vez disso, a clareza me envolveu como um abraço caloroso, e pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia ver tudo reduzido ao seu cerne. No entanto, em meio a esse desapego pacífico, não pude deixar de fixar o olhar no corpo abaixo, o meu, sem vida e machucado. A visão era desorientadora. Olhando para baixo, eu queria desesperadamente gritar: "Eu ainda estou aqui!" Meus instintos gritavam para que eles entendessem, para dizer ao mundo que eu era mais do que apenas uma casca. Mas enquanto flutuava ali, preso nesse momento surreal, algo mais começou a se desenrolar. Senti uma atração, uma luz convidativa me guiando em direção a algo monumental. Não era apenas uma sensação física,
Era um impulso profundo de seguir em frente, de explorar o que havia além desse reino de calma. E foi aí que as visões vieram. Enquanto seguia aquela luz, imagens começaram a piscar diante de mim, vívidas e consumptivas. Uma mistura de curiosidade e receio percorreu meu corpo. O que vinha em seguida abalaria as fundações das minhas crenças sobre o nosso futuro. À medida que a luz me envolvia, o mundo ao meu redor se transformou em explosões de cor e movimento, como um filme passando em velocidade acelerada. Flashbacks de cenas surgiram em minha mente. Imagens caóticas de destruição e desespero se desdobraram diante de mim. Senti meu coração acelerando, mas não mais de medo ou pânico. Em vez disso, era de um profundo reconhecimento de que o que estava testemunhando era profundamente significativo. Uma das visões mais angustiantes me atingiu com intensidade avassaladora. Tornados enormes rasgando cidades movimentadas, seus ventos ferozes arrancando edifícios como se fossem feitos de papel. Eu podia sentir a pura força da natureza por trás da destruição, como um fôlego raivoso que poderia varrer tudo em um instante. Quase prendi a respiração, me preparando enquanto as imagens se transformavam em visões mais próximas de rostos aterrorizados, pessoas correndo e uma sensação de impotência que pairava no ar. Parecia tão real, tão vívida, uma experiência tão palpável que eu quase podia sentir os destroços rodopiando ao meu redor. Um peso insuportável se instalou em meu peito, e com ele veio o mais sutil sussurro, ecoando suavemente na tempestade. Esses eventos são reais, e eles estão vindo para a humanidade. A clareza daquela humanidade, a clareza daquela mensagem me atingiu como um raio, despertando um medo primal dentro de mim. Era impossível ignorar. Isso não era apenas um sonho, era um aviso. A urgência disso me consumia, exigindo atenção que eu não tinha certeza se estava pronto para dar. No entanto, em meio à devastação, o que mais me surpreendeu não foi apenas o caos, mas a presença de seres enigmáticos me guiando por essa tormenta. Eles estavam ao lado da destruição, vigiando-me como guardiões, suas formas borradas, mas exalando calor e tranquilidade. Eles me incentivavam com sua própria essência a prestar atenção, perceber os padrões, entender as implicações desses eventos iminentes. Havia uma dicotomia em sua presença. Enquanto as cenas ao meu redor eram horripilantes, a energia deles era ao mesmo tempo alarmante e reconfortante, compelindo-me a encontrar significado na calamidade. E testemunhei. No momento em que o caos irrompeu ao meu redor, algo extraordinário surgiu das trevas. Figuras espirituais apareceram ao meu lado, sua presença contrastando com a devastação que havia presenciado momentos antes. Eles irradiavam calor e amor, um bálsamo suave para minha mente frágil e aterrorizada. Senti uma conexão inegável com eles, como se pudessem ver diretamente minha alma. A luz deles era ao mesmo tempo reconfortante e iluminadora, cortando através do turbilhão que ameaçava me consumir. À medida que me cercavam, mensagens começaram a se desenrolar, suaves, mas poderosas, ecoando de uma maneira que transcendia palavras. Eles me transmitiram que essas visões não eram para incitar medo, mas para motivar a mudança, um chamado para salvar a nós mesmos e nosso planeta. Percebi o quão vital era agir, não a partir do temor, mas de um lugar de responsabilidade compartilhada. Senti lá no fundo que não estávamos destinados a ser meros observadores diante da iminente calamidade. Em vez disso, éramos chamados a ser participantes proativos, moldando o futuro a cada escolha que fazíamos. Então, as visões se intensificaram, desdobrando-se como uma série de pinturas assombrosas. Vi desastres naturais causando estragos. Enormes inundações engolindo ruas onde risadas e comunidade antes floresceram. Furacões devastando lares, deixando-os arruinados e vazios. Cidades estavam abandonadas, horizontes alinhados com os restos de vidas movimentadas, agora assombradas pelos fantasmas de seus antigos habitantes. Senti uma pontada no coração, uma profunda tristeza ressoando dentro de mim, enquanto estruturas sociais desmoronavam sob o peso do conflito e do descaso. A cada visão vinha uma lição.
um lembrete assombroso sobre as escolhas que fazemos e as consequências que se seguem. Cada imagem refletia não apenas a destruição, mas o urgente chamado para reavaliar nossos valores, nossas ações e nossos relacionamentos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. Eu me vi lutando com a gravidade dessa sabedoria. Não se tratava apenas de evitar desastres, mas de nutrir a essência mesma de nossa existência. Eu queria agarrar essas lições firmemente, segurá-las como uma diretiva suave, porém firme, que pudesse nos guiar para uma nova maneira de viver, um modo mais rico em empatia e cooperação. O que surgiu desse momento com os mensageiros foi uma pergunta que pairava pesadamente no ar. E se essas visões apocalípticas não servirem apenas como avisos, mas como convites à ação? Estamos realmente preparados para responder? Enquanto me guiavam através do caos, percebi que cada visão era uma oportunidade para reflexão. O que elas poderiam estar nos alertando? A responsabilidade parecia imensa, mas a esperança de um despertar coletivo também. Quando abri os olhos no hospital, tudo parecia diferente. O cheiro estéril de antisséptico preenchia minhas narinas, e os aparelhos que apitavam tornaram-se uma estranha nova orquestra na minha vida. Eu tinha voltado, mas sentia que havia renascido, transformado pela experiência que acabei de viver. O medo e o caos das minhas visões ainda assombravam as bordas da minha mente. Um lembrete inquietante do que eu havia visto. Eu havia voltado com um propósito, nascido da urgência daqueles avisos apocalípticos que se desenrolavam diante de mim como um filme. Mas enquanto eu estava ali, me recuperando, fui dominado por uma pergunta ardente. Como posso transmitir esses avisos? Como posso fazer as pessoas entenderem que o tempo está se esgotando? Esse sentimento de uma nova missão pesava em meu coração e encontrei-me lutando contra a frustração. E queria gritar, sacudir o mundo e dizer a todos o que havia testemunhado. Mas a realidade era ao mesmo tempo crua e sóbria. Diante da incredulidade e do ceticismo que pairavam como uma sombra, senti-me pequeno. Como eu poderia fazer a diferença quando parecia que ninguém queria ouvir o que tinha a dizer? Determinado a não deixar aquelas visões se apagarem em meras memórias, comecei a agir. Comecei a escrever sobre minhas experiências, despejando meu coração em cada palavra, cada frase. Abri minha vida ao público, compartilhando a profundidade da minha transformação e a urgência das mensagens que recebi. Cada vez que apertava publicar, uma avalanche de dúvidas surgia dentro de mim. O ceticismo me seguia como uma sombra persistente. Preparei-me para as críticas, mas continuei. Precisava despertar os outros, puxá-los do estado de sonambulismo da complacência que nos envolveu a todos. Apesar dos meus medos, manifestei-me, compartilhando minha história com quem estivesse disposto a ouvir. Entrei em contato com grupos comunitários, participei de fóruns online e até me aventurei em encontros locais, movido pelo desejo de provocar conversas sobre o que poderia acontecer se não levássemos esses avisos a sério. Mas o desafio era assustador. Alguém ouviria e poderiam realmente entender a gravidade da minha mensagem. A dúvida me consumia, mas ao ver as reações das pessoas, os lampejos de compreensão em seus olhos me deram um fôlego de esperança. Eu não estava apenas compartilhando um aviso, estava acendendo um movimento, e a cada voz que se juntava à minha, nosso poder coletivo crescia. Agora, diante de vocês, eu convido todos a tirar um momento para refletir sobre suas próprias vidas. Estamos realmente dispostos a ignorar esses avisos? As visões que presenciei não eram apenas flashes de desgraça, eram chamados à ação, lembretes urgentes que não podemos nos permitir ignorar. Precisamos nos unir para agir, antes que essas cenas se tornem nossa realidade. Acredito profundamente que, por meio do esforço coletivo, podemos mudar nosso caminho. Cada um de nós tem o poder de moldar o que está por vir. À medida que vou juntando os fragmentos da minha experiência, percebo que há lições essenciais para todos nós. Cuidado com o meio ambiente, compaixão e unidade. Esses não são apenas ideais elevados. São necessidades absolutas para a nossa sobrevivência e para as gerações futuras. Não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes,
de desviar o olhar, enquanto o mundo desmorona ao nosso redor. Em vez disso, devemos cultivar uma conexão profunda entre nós e com o planeta que chamamos de lar. Se minha história tocou você, se você sentiu um despertar dentro do seu coração, não deixe este momento passar. Peço que se inscrevam e compartilhem este vídeo com outras pessoas. Vamos espalhar a conscientização e nos preparar para o que está por vir. Podemos ser os catalisadores da mudança, acendendo conversas e inspirando ações em nossos próprios cantos do mundo. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Juntos, temos o poder de manter a visão de um futuro mais brilhante, onde ouvimos os avisos, aprendemos com nosso passado e escolhemos o caminho da responsabilidade e da esperança. Seu apoio significa tudo, e sou grato por compartilhar este espaço com cada um de vocês enquanto damos passos em direção a um amanhã melhor.